Pronto, está gravando já. E deixa eu só ver onde a gente parou. Tá, então vamos lá, mesmo esquema, querer que hoje a gente termine essa revisão, e tomara que a gente termine mesmo, porque aí a gente já depois começa algo novo. A gente terminou na semana passada fazendo aquela revisão sobre a última pergunta, né? Foi aquela de Adão e Eva não serem responsáveis pelo pecado, e a gente viu assim, que eles eram responsáveis, né? Eles tinham essa escolha, e hoje a gente vai entrar num outro ponto, em que é assim, de novo, vamos lá, o falso e verdadeiro. O sangue de animais cobria os pecados cometidos pelos filhos de Israel. Falso ou verdadeiro? Vou ler de novo. O sangue de animais, a Suzete respondeu, cobria os pecados cometidos pelos filhos de Israel. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, exatamente. Vocês se lembram que Deus é maravilhoso, né? Ele sempre apontando para poder, apontando algo para poder trazer a gente mais para perto dele. Né? E o que acontecia? Naquela época, uma vez por ano, os sacerdotes, eles iam lá no Santo dos Santos, se lembra? Eles tinham que estar até com uma cordinha amarrada na cintura, porque ninguém podia entrar lá se eles caíssem lá, se eles passassem mal, se eles morressem, eles tinham que ser arrastados ali, puxados por aquela cordinha. E eles iam lá e faziam esse sacrifício, essa expiação com animais pelo pecado do povo. Mas o interessante é isso aqui, olha, não, a gente vai ver depois. E era realmente sangue de animais que eram ali, aqueles animais eram oferecidos, aquele sangue era derramado, né, e sempre aponta, gente, vocês já pararam para pensar que sempre aponta essa questão da remissão do pecado, da nossa redenção, sempre aponta para o sangue, sempre apontava, né? Sempre eram sacrifícios de animais, desde lá de Adão e Eva, quando eles pecaram, se lembra que eles foram e pegaram folhas de figueira e costuraram roupas para si, e Deus, né, que foi lá, cadê você, Adão, cadê você, e tudo mais, e ele foi, matou um animal e fez uma roupa para eles com a pele, já apontando para o derramamento do sangue, né, da remissão de pecados pelo sangue. Mas Jesus ainda não tinha vindo. Então, o que acontecia? O sangue dos animais eram derramados em favor, né, como sacrifício pelo pecado do povo. E era anual, uma vez por ano, o sacerdote fazia isso. E é como se aqueles pecados, né, ficassem perdoados durante um ano. Um ano depois ele ia e fazia de novo. Mas a gente vai ver, o mais interessante era que anualmente tinha que ser feito isso, não era algo suficiente, definitivo, né, que só aconteceu com Jesus. Mas está certa a resposta, o sangue de animais cobria os pecados cometidos pelos filhos de Israel. E é muito interessante essa expressão cobria, porque é como se eu tivesse, assim, eu não estou com nenhum pano aqui, mas tem uma sacola aqui, deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês. Por exemplo, aqui, eu estou com o mouse aqui na mão, e eu pego isso aqui é uma sacola, né? Vamos supor, eu pego isso aqui, esse pano, e coloco aqui. Eu cobri esse mouse. Vocês não estão vendo mais esse mouse, né? Por quê? Porque ele está coberto aqui por essa sacola. Só que, na verdade, o mouse está aqui, né? Se eu levanto um pouquinho, ó, eu estou vendo ele aqui. Mas se ele está aqui, ele está coberto, eu não tô vendo. E era nesse nível que acontecia essa questão desse preço, né, pelo pecado do povo. A natureza pecaminosa continuava no ser humano. O sangue dos animais, né, que eram oferecidos ali em sacrifício, aquele sangue derramado, todo aquele processo cobria, mas a natureza pecaminosa, aquilo que tinha feito separação entre Deus e o
homem, ela continuava ali. O Espírito Santo não habitava no homem, ele vinha sobre, né, em determinados momentos, quando Deus queria falar com o povo, né, ele vinha sobre o povo, sobre ali o profeta, ele entregava aquela palavra, mas ele não podia habitar, e depois ele saía. Ele não podia habitar porque a natureza pecaminosa ainda estava lá. Então, era uma questão, era um paliativo, vamos dizer assim, que resolvia o problema temporariamente, não definitivamente. E tanto que no ano seguinte, o sacerdote tinha que estar lá. Mas vamos continuar para a gente poder fechar esse pensamento. Agora, falso ou verdadeiro, outra frase. Antes da obra redentora de Jesus, presta atenção, porque essa aqui é uma pegadinha. Tá? Antes da obra redentora de Jesus, não havia nenhuma solução para os pecados. Falso ou verdadeiro? Cuidado que ela é uma pegadinha. Ali estão botando falso, acho que foi a Suzete, botou a carinha assim pensando, e exatamente falso. Mas por que é uma pegadinha? Porque quando eu penso dessa questão da natureza pecaminosa, né, dessa regeneração que aconteceu por conta da obra de Jesus, sim, não tinha solução para isso. Se lembra que eu falei? Estava lá coberto, mas a natureza pecaminosa estava lá. Agora, para os pecados, para essa questão do pecado, os pecados cometidos, tinha essa solução, que era o sangue de animais, que durante um ano estava ali, ano que vem, estava o sacerdote lá de novo. Mas, como eu disse, não era uma solução definitiva, era uma solução paliativa. E que vamos supor, tá, que Jesus não tivesse voltado, né? Não tivesse vindo, voltado não, desculpa, não tivesse vindo. E essa seria a solução, todo ano estava lá. Né? Mas, então, era uma solução, sim, mas não era uma solução definitiva, porque não mudava a natureza de ninguém. Então, tá, o que vocês responderam está certo, mas vamos lá, continuar para a gente fechar a ideia. A outra frase: a obra redentora do sangue de Jesus trouxe uma solução definitiva para o pecado. Falso ou verdadeiro? Suzete lá, verdadeiro. Vanessa, verdadeiro. Exatamente. A Ângela também, exatamente, verdadeiro. Foi a solução definitiva. Jesus foi o sacrifício, ele foi único, suficiente, definitivo. Não, hoje em dia, se alguém faz sacrifício, são religiões que estão completamente fora da palavra e fora do entendimento de que Jesus foi o sacrifício perfeito, né? O cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista falou isso, né? Quando ele estava ali batizando as pessoas e ele viu Jesus vindo e ele falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus era o cordeiro verdadeiro, o cordeiro sem mácula, santo, puro, né, imaculado, que veio, e aí sim, a solução que Jesus trouxe foi definitiva. Jesus, ele não veio mais para cobrir os pecados, como aqui o exemplo que eu dei, que eu tinha um mouse, e eu coloquei aqui, aquele pano eu não estou vendo mais, mas ele está lá. Não, ele não veio mais fazer isso. Ele veio... alguém aí está com a bateria fraca, hein? Apareceu para mim. Não sei quem é, mas apareceu. Ele veio, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar. Ele veio trazer uma solução definitiva. E um exemplo que eu peguei aqui agora, deixa eu ver se eu consigo exemplificar para vocês. Não sei se dá para vocês verem, não vai dar. Dá mais ou menos, né? Eu fiz aqui, um rabisquinho de canetas, estão vendo? Nesse papel. Tem esse rabisquinho. O que acontecia antigamente era que eles cobriam e estava lá. Eu não estou vendo aquele rabisquinho, mas ele estava lá.
quando Jesus veio e ele se entregou, isso aqui eu acho que a validade já não está muito boa, mas quando Jesus veio e ele se entregou no nosso lugar, né, e ele morreu a morte de cruz, o que ele fez? Ele apagou. Cadê o risquinho? Cadê o risquinho? Não tem mais. Aqui no meu caso, eu usei o liquid paper para demonstrar isso para vocês. Mas não tem mais. Cadê o risquinho? Não está mais aqui. Apagou. Não existe mais, não é como estava antes, que estava ali o risquinho, eu joguei um pano por cima, ele resolveu ali por um tempo. Mas se eu tiro aquilo ali, passado aquele período de validade daquilo ali que estava cobrindo, eu teria que fazer de novo para poder, mas o risquinho estava lá. Quando Jesus veio e se entregou no nosso lugar, a causa do pecado, né, pecado no singular, dessa natureza pecaminosa, foi completamente resolvida, porque ele morreu a nossa morte espiritual. A gente já viu isso. Né? A morte de Jesus, o principal, as pessoas dão tanto valor, quer dizer, e eu não estou falando isso desvalorizando, por favor, claro que não, mas as pessoas falam tanto da morte de Jesus, visando muito, principalmente outras religiões, né, outros segmentos, valorizando, quer dizer, valorizando não é a melhor palavra, não, mas deixando como o grande sacrifício de Jesus foi a morte física. Não, o sacrifício de Jesus mesmo foi a morte espiritual. Ele morreu a nossa morte espiritual. Agora, é claro, ele tinha que passar pela morte física para ele chegar nessa questão da morte espiritual. Mas a morte que ele morreu, que nos trouxe essa liberdade, que tirou toda a mancha ali da natureza pecaminosa, foi que ele morreu a nossa morte espiritual, aquela morte eterna, aquela morte que trazia separação eterna de Deus. E quando Jesus se entregou, isso sim foi um ponto final nesse problema. Né? Isso sim nos fez sermos, nós que cremos nessa obra, nos fez sermos regenerados. E o interessante, gente, por isso que a gente fala que potencialmente o mundo todo está salvo. Potencialmente. Não, Lília, como assim? Não, a gente vê que pessoas morrem e não creem e vão, acho que, passar uma eternidade sem Deus. Sim, é verdade, mas potencialmente o mundo todo está salvo. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele foi único, suficiente e definitivo. Agora, a partir daí, entra o nosso livre-arbítrio. Se eu não creio nisso, Jesus pode ter morrido por mim, e morreu, se entregou no meu lugar, morreu a minha morte espiritual para que eu pudesse ter a vida dele, mas eu falo, não, eu não acredito, eu não aceito, eu não quero. E aí, é como se, entre aspas, Deus não pudesse fazer nada. Vocês estão entendendo? Porque ele respeita o nosso desejo. Né? Agora, para todos aqueles, né, e é o nosso caso, que cremos nessa obra redentora, nessa entrega que ele fez, né, Deus nos deu, né, esse poder de sermos feitos suas filhas, né, seus filhos, mas no caso, suas filhas, que só tem mulher. Né, ele deu esse poder, né, para nós. Olha só, o nosso espírito foi regenerado. Hoje não é mais um espírito morto, mas é um espírito vivo, onde, por estar vivo, por ter sido regenerado, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, vem habitar em nós. Olha só que coisa maravilhosa, gente. Glória a Deus, glória a Deus mesmo. Porque, gente, para pensar que amor é esse. Sabe, a gente não merecia, o ser humano não merecia, mas Deus se entregou, porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda tínhamos essa natureza pecaminosa, e ele veio e ele se entregou. Ele não precisava fazer isso, né? Vamos dizer assim, mas
o amor de Deus por nós é tão grande, que ele enviou o seu filho, né, para que, morrendo essa nossa morte de uma forma definitiva, nós pudéssemos estar com ele para sempre. Olha só Deus mesmo, que coisa maravilhosa. Glória a Deus por isso. Por isso que quando a pessoa tem um encontro mesmo com Cristo, sabe, aquele encontro verdadeiro, não é aquilo, eu estou acostumada na igreja, não, aquele encontro mesmo, né, com Cristo, assim, Senhor, eu quero você, eu reconheço, eu entendi que eu precisava de um Salvador, e eu entrego a minha vida para que você seja não apenas meu Salvador, mas meu Senhor. A vida muda, porque muda a nossa perspectiva, muda a nossa visão, o nosso entendimento até mesmo de que amor é esse. E aí, isso que às vezes eu creio que o Espírito Santo tem que, sabe, tá pulsando no nosso coração, porque quando a gente entende isso, não dá para ficar calado. E eu não estou falando que não dá para ficar calado no sentido de que todo mundo tem que ter o microfone na mão, não é isso que eu estou falando, mas não dá mais, a gente quer revelar, olha só o que aconteceu na minha vida, Deus me ama, Ele transformou a minha vida, e Ele pode fazer isso na sua, sabe? Isso vai se tornando assim, quase que automático, sei lá, porque vai saindo de dentro da gente, porque é um amor maravilhoso demais. Mas vamos lá, gente, qualquer coisa me interrompe, hein? Pode interromper, não tem problema não. Então, assim, essa pergunta agora a gente já até respondeu, mas vamos lá. A obra redentora de Jesus trouxe... não, essa aqui a gente já fez, né? A obra redentora de Jesus, pelo sangue de Jesus, trouxe uma solução definitiva para o pecado. A gente já foi essa de agora, né? Isso. O sacrifício de Jesus, agora, preste atenção nessa. O sacrifício de Jesus tem o objetivo de cobrir os pecados. Está falando o seguinte, que o sacrifício de Jesus tem o poder apenas de cobrir os pecados, né, ou cobrir essa natureza pecaminosa, mas ela está lá. Falso ou verdadeiro? Falso, exatamente, né? A gente falou sobre isso. Não, ele na verdade, ele apagou completamente aqui, ó. Cadê o risquinho? Não tem mais. Apagou, não tem. Nada mais, queridas, nada mais te separa do amor de Deus. Por isso, entremos-nos, pois, com ousadia, com confiança, diante do Santo dos Santos. Se lembra que no Santo dos Santos, lá que era o local da presença de Deus, onde estava ali a arca, onde simbolizava ali a presença de Deus. Se lembra que ali era o local onde somente o sacerdote podia entrar, né? Só ele. Não, hoje em dia o véu se rasgou, esse véu que separava o Santo dos Santos ali, onde representava a presença de Deus, ninguém podia entrar, porque se entrasse era fulminado ali. Tiveram os filhos de Arão, né? Me lembro que eles entraram ali, lá na época, né, e foram fulminados ali, não podia, mas o véu se rasgou, e hoje, entremos-nos, pois, com ousadia no Santo dos Santos, entra com ousadia, com confiança na presença de Deus, né, e eu já falei isso para vocês, o original grego fala que é o próprio Espírito Santo que nos toma pela mão e fala assim, pode vir para a presença de Deus, pode vir para a presença do teu Pai, porque o caminho está livre, está aberto, você não precisa mais de rituais, não precisa de hora, em todo tempo você tem livre acesso. Gente, isso é maravilhoso demais, a gente poder ter esse relacionamento com Ele. Então, vamos lá, ele não cobria os pecados. O sangue de Jesus, ele trouxe a solução definitiva para os nossos pecados e para essa natureza pecaminosa. Então, vamos lá, continuando. O homem redimido e justificado, se lembra? Eu já falei isso para vocês. Toda vez que a gente fala de redenção, guarda isso. Toda vez que se fala de redenção, está falando que um preço foi pago.
foi pago um resgate, sabe? Igual filme, olha, fulano foi sequestrado e espera que você vai receber uma ligação pedindo um resgate, ou seja, pedindo um valor em que vai ser estipulado um preço que vai ter que ser pago para aquela pessoa ser liberta. Então, nós fomos redimidos, né, do pecado, ou seja, Jesus pagou esse preço. Ele pagou esse preço para nos resgatar do império das trevas e nos trazer para o reino da sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 fala isso, né? Nós somos povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, e a fim de, né, com o nosso objetivo, né, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, porque ele pagou o preço. E esse preço foi um preço alto, foi o sangue de Jesus. Tinha até uma música antiga, né? Teu nome, garante a vitória, Jesus, garante a vitória. Não, teu nome não, teu sangue, garante a vitória, Jesus, garante a vitória. E é isso. E aí fala, eu fui comprado por um preço muito alto, e esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Isso aí é do reteté, né? Aquela música do reteté. Mas foi exatamente isso. Esse preço foi pago, e esse preço foi o sangue de Jesus, que pagou esse resgate, o escrito de dívida que havia contra nós, aquelas promissórias que mostravam, olha só, está devendo, que nós nunca poderíamos pagar. Foi pago pelo sangue de Jesus. Então, o homem redimido, que é esse pelo qual um preço foi pago por ele. Então, o homem redimido e justificado, guarda isso também, ser justificado, ou seja, se tornar justo, ou ser justiça de Deus, guarda isso, ser justiça de Deus é a nossa condição diante de Deus. Antes de Jesus, todos nós estávamos condenados, todas nós estávamos, não vou botar no feminino, né, porque a gente está aqui, todas nós estávamos condenadas, né, porque Deus é um Deus justo, ele julga com equidade, e não havia um justo sequer. E por que isso? Porque ninguém era bom? A gente tem que desmistificar isso, gente. Essa questão de justiça não é por uma pessoa ser boazinha ou ser má. Sabe, ela é tão boazinha, é justa ela não faz maldade com ninguém, ela cuida bem dos animais, ela ajuda a velhinha a atravessar a rua, não. E o outro, não, aquele ali não é justo, não, porque aquele ali só faz maldade. E faz muita malcriação, briga com todo mundo. Não é isso, não, é questão de uma natureza, né, de uma condição diante de Deus. Todos pecaram, você lembra? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Por causa dessa natureza pecaminosa. O pecado, mas não fui eu, não estava lá no Jardim do Éden, nem eu. Mas foi uma herança que nós recebemos por causa daquele pecado original. E foi uma herança espiritual que nós recebemos. Mas, né, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas aí a continuação fala que Jesus veio, né, e se entregou para que todos pudessem ser redimidos, né, serem resgatados dessa condição. Então, justificados é essa condição do homem diante de Deus. Hoje, eu e você, nós somos justiça de Deus, não por causa de nós mesmos, não por causa do que nós fizemos, mas por causa do que Jesus fez. E quando nós cremos nessa obra, é assim que Deus nos vê. Deus nos vê através dessa obra redentora de Cristo. Vou pegar essa caixa aqui. Finge que isso aqui é a obra de Cristo, é o próprio Jesus, né? Deus nos vê através dessa obra. Quando ele olha para mim e para você, ele não está vendo diretamente a Lília, a Vanessa, a Ângela, a Suzete, a Rosilma, ele está nos vendo através de Jesus, através dessa obra que Jesus fez. Então, quando ele olha para a gente, ele olha e vê alguém redimido, alguém que é santo, que é separado para ele, né? Alguém que é liberto, alguém que tem paz. Por quê? Porque ele está nos vendo através dessa obra de Cristo.
Então, é isso que está falando. O homem no sentido genérico, né? O ser humano, redimido, aquele que foi pago um preço por ele, e justificado, aquele que hoje está numa condição de justiça de Deus, porque por causa do que Jesus fez. Eu gosto de uma expressão que o bispo André uma vez falou num retiro, e eu nunca mais esqueci, que no popular, ser justificado, ser justo, ser justiça de Deus, é assim, ó, tá tudo bem, entre eu e Deus, tá tudo bem, nada separa mais a gente dele. Então, o homem, vamos lá, falso e verdadeiro, a frase agora, o homem redimido e justificado ganha uma nova natureza e passa a ser capaz de controlar a vontade natural humana de pecar. Falso ou verdadeiro? Pensa aí. Verdadeiro, todo mundo votando verdadeiro, e é isso mesmo, verdadeiro. O homem justificado, esse que foi pago um preço por ele, que está nessa condição hoje de justiça de Deus, está tudo bem entre eu e Deus, por causa do que Jesus fez, sim, ele ganha uma nova natureza, né? 2 Coríntios 5,17 fala isso. Se alguém está em Cristo, e esse está em Cristo é justamente essa crença de que eu creio nessa obra que foi feita, nessa obra redentora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. E é muito interessante isso aqui, gente, porque é uma nova criação mesmo. O que o original também fala disso é uma nova criação, tipo uma metamorfose. Se lembra da lagarta e da borboleta? Quem olha para uma borboleta linda, não, a gente olha, não é possível. Não é possível que aquela lagarta que se rastejava, que era toda assim, meio disforme, toda molenga, ia ser até ruim de pegar, dá nervoso, se transforme nessa borboleta. E uma vez eu ouvi um estudo falando que foram feitos estudos, né, analisando todos os componentes, né, DNA, todas essas partes da lagarta e da borboleta. E é outra coisa. Não é assim, a borboleta não é uma lagarta melhorada. Ela é outra criação. Os componentes dela são outros. Houve uma metamorfose mesmo, uma transformação total. E é isso que acontece com a gente. Nós temos uma nova natureza. Nada mais nos atrela àquela natureza pecaminosa, suja, que nos mantinha afastada de Deus. Né? Hoje você e eu somos uma nova natureza, como eu estava falando, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo na minha e na sua vida. Tudo, desde essa natureza, Deus nos dá uma vida nova, literalmente. Quem eu era, eu já não sou mais. Eu sou agora uma pessoa transformada, liberta, uma nova criação, uma nova criação que não existia antes. Né? Não foi um pneu, sabe o pneu? Que a pessoa às vezes tem que trocar o pneu, mas o pneu está muito caro, então ela vai lá na loja, na borracharia, e fala assim: pneus recalchutados, né? Promoção. E o que é um pneu recalchutado? Ele é um pneu careca, em que eles pegam pedaços de borracha, né? E vão colando ali por cima, né? Claro, com colas especiais, vão colando ali por cima para poder ele ficar, você olha assim, ele tem uma aparência de novo. Mas ali não é um pneu completamente novo, aquela borracha mesmo, que foram feitas aquelas ranhuras, não. Ele é um pneu que está carequinho e foi colocado vários pedaços de borracha por cima para dar uma capa. Ou seja, não foi isso que aconteceu com a gente. Nós não fomos recalchutados. Foi dada uma melhorada. Deixa eu dar uma melhorada aqui, né? Uma melhoradinha aqui. Não, você é uma nova criação, né? Que não existia antes. E aí, a continuação, e passa a ser capaz, ou seja, o homem nessa condição de uma nova natureza, passa a ser capaz de controlar a vontade natural de pecar. E vocês falaram verdade, e é verdade, sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, na nossa força, não.
Aí que muitas vezes a pessoa erra. Ele consegue controlar, mas não na nossa força, mas na força do Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque a partir desse momento em que eu nasci de novo, você nasceu de novo, instantaneamente o Espírito Santo vem morar dentro de nós. E isso é muito interessante falar para vocês, porque não interessa se eu me converti há 40 anos atrás, ou uma pessoa, né, eu nasci de novo, né, vamos usar essa expressão que é o que a gente está falando. Eu nasci de novo há 40 anos atrás, e uma pessoa aqui do meu lado acabou de receber a Cristo, acabou de crer, de entender, eu quero Jesus, meu Senhor, meu Salvador, assim, há 5 minutos atrás, né, nós duas, né, diante de Deus, estamos exatamente na mesma condição. Não é porque eu me converti há 40 anos atrás que, dá licença, o Espírito Santo já mora mais tempo dentro de mim do que você. Então, eu tenho meus privilégios diante dele. Não, ela tem os mesmos direitos, a mesma coisa. Se eu me converti, eu morri agora, e eu me converti há 40 anos atrás, e eu vou estar com o Senhor, essa pessoa nasceu de novo há 5 minutos atrás, ela vai estar com o Senhor também. Né? Ela tem dentro dela o mesmo Espírito Santo. Eu não sou melhor que ela em nada. O que pode diferenciar, e normalmente diferencia, pelo menos a gente espera que sim, é a questão da maturidade espiritual. Se você já é convertido há mais tempo, entende-se de que você vai crescendo no conhecimento de Deus e vai amadurecendo. Ontem eu até falei sobre isso lá rapidamente no culto, né? Sobre a questão da impaciência de crianças, né? Que são impacientes e tudo mais. É mais ou menos que isso aí não combina com pessoas já maduras. Maduras, estou falando assim, em termos de idade, né? Que não combina. Então, às vezes, aquele novo convertido, ele ainda vai estar ali, ainda vai ter, de vez em quando, vai dar uma escorregada, e eu não estou falando que a gente não erre, que a gente não seja perfeito, não é isso que eu estou falando, mas ele ainda vai estar num processo, mas a ação do Espírito Santo na minha e na vida dele aqui do lado é a mesma, nos ajudando a dizer não para o pecado, a dizer não para a vontade de pecar, sabe? A nos ajudando a vencer toda essa inclinação da nossa carne. O que a gente precisa entender é que o nosso espírito está pronto, ele foi regenerado, é uma nova criação que não existia antes. A nossa mente, ela tem que ser renovada. E lá em Romanos 12, 2 fala isso, que nós devemos renovar a nossa mente na palavra, é uma renovação contínua até o final da vida. Uma renovação, porque o nosso espírito foi transformado. A nossa mente, ela não foi salva, a salvação é no nosso espírito. A nossa mente, ela tem que ser renovada, sabe? E eu vou renovando isso na palavra, como a expressão que eu sempre falo, que não é minha, do pastor Hélio Peixoto, mas que eu peguei também para mim, de que eu vou trocando os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus, vou trocando os meus pensamentos pelos pensamentos que estão na palavra, né? E a gente vai trocando, vai sendo renovada. Agora, a nossa carne, ela tem que ser mortificada, né? Porque, gente, olha só, isso é importante falar para você. O que é a carne? A carne é essa parte aqui da nossa carne mesmo, o nosso corpo, né? Essa parte, nós somos um espírito, possuímos uma alma, habitamos no corpo. É o nosso corpo mais as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa psique. Isso é a carne. A carne, quando ela está... que a gente fala assim, que a carne... Gente, olha só, a carne, quando ela está submetida à direção do Espírito, vamos usar essa expressão, ela não é ruim. Quando você se submete ao Espírito Santo, quando você deixa ele governar a tua vida, sabe? E aí ele vai controlando, e aí sim ele vai nos dando força a dizer não, olha, aquele que mentia, não minta mais.
Não é algo automático. Não, vai vir um anjo e vai tampar minha boca para eu não falar mentira. Não vai vir anjo nenhum para tampar tua boca, não. Sabe? Mas o Espírito Santo, ele te mostra, não é isso, não é assim. Você pode estar com a vontade de mentir, mas não é isso. O pai da mentira é o diabo. Jesus só fala a verdade. Nele não há mentira alguma. Então, vamos lá, eu te dou forças para você andar em verdade. Vocês estão entendendo? A carne, ela é ruim quando ela está sendo governada pelas suas próprias seus pensamentos, seus sentimentos, e aí eu deixo a vida me levar, eu faço só aquilo que eu quero para satisfazer minha carne, porque a carne ela é insaciável. Agora, quando eu me deixo ser, como diz lá em Romanos 8,14, todos os que são guiados por Deus são filhos de Deus. Eu gosto da versão que fala assim, todos os que se deixam ser guiados por Deus, ou seja, passa pela minha vontade. Quando eu me deixo ser guiada pelo Espírito Santo, ele me dá forças para dizer não para aquele desejo da minha carne. Pode não ser fácil, mas ele te dá força. E daqui a pouco você vai perceber, gente, olha, você vai caminhando, né? Vai crescendo. Isso aqui era algo que a minha carne queria, mas o Espírito Santo tem me ajudado a dizer não. E glória a Deus, isso aqui não me domina mais, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, isso é fantástico. Agora, isso vem de uma busca, de uma intimidade com Deus. Sabe, eu estava ouvindo uma mensagem outro dia e achei muito interessante, porque o pastor estava falando, você quer continuidade de... Ah, tá. Tudo bem, não tem problema, Ângela. E ele estava falando que... como é que foi? Agora eu me perdi, peraí, deixa eu lembrar aqui. Assim, você quer uma continuidade de poder, né? Poder no sentido de ver a ação de Deus na sua vida, sabe? Tem uma vida de uma continuidade de busca pelo Senhor, com a intimidade com Ele. Não é assim, eu vou à igreja hoje, daqui a um mês eu vou de novo, ou então eu li a palavra hoje, agora isso aqui já me fortaleceu para 2 meses, daqui a 2... Gente, não vai ter essa intimidade. É uma intimidade constante, sabe? É uma busca constante, e é tão gostoso, porque quanto mais você se entrega, quanto mais você busca, quanto mais você alimenta essa comunhão de oração, de busca na palavra, de comunhão com Deus, de louvor, de estar na presença dele, mais e mais ele vai se revelando, e mais você vai se apaixonando, e mais ele vai se revelando, e é inesgotável, eu costumo falar isso, né? E aí você vai vendo que daqui a pouco, o que eu falei aqui há pouquinho, gente, isso aqui me dominava, sabe física, gente, que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço? É isso, sabe? Vai se enchendo cada vez mais do Espírito Santo, sabe, que você vai ver que a carne vai perdendo a força na tua vida. Sim, sempre vão existir coisas que você vai ter que dizer não, sempre vão existir coisas, o Espírito Santo me ajuda, porque eu estou sendo tentada nisso aqui, me ajuda, porque, claro, o tempo todo nós não somos perfeitos, mas o Senhor está pronto o tempo todo, o Espírito Santo está dentro de mim e de você, ele que nos ajuda em todas as coisas, ele que nos faz lembrar todas as coisas, ele que nos ensina o caminho, ele que nos guia, a palavra de Deus, ela é a luz para o nosso caminho, sabe? Mas isso não é automático. Eu estou sempre falando sobre posicionamento. Na nossa vida com Cristo, o tempo todo, ela é uma vida de intencionalidade e de posicionamento, o tempo todo, desde a hora que a gente aceitou Jesus. Ali foi um posicionamento. Foi uma intenção, né? Primeiro, eu decido crer. E a partir daí eu me posiciono, Senhor, eu quero você na minha vida. E para o resto da vida vai ser intencionalidade e posicionamento o tempo todo. Mas vale a pena, porque o Espírito Santo está ali para nos ajudar em todas as coisas. E a paz que isso traz, gente, é maravilhoso. Né? Não é, a gente às vezes tem
ver assim que as pessoas acham que intimidade com Deus é colocar. Por favor, eu não estou falando que não é para colocar, não. Eu até tenho que ser mais intencional em relação a isso. Eu tenho pensado muito isso, de estar colocando no Instagram das mulheres, no WhatsApp, estudos bíblicos, versículos. Eu tenho que ser mais intencional, mas às vezes é tanta correria, tanta coisa que eu acabo não fazendo. Mas, muitas vezes, a gente acha que a vida com Deus é isso, a intimidade com Deus é isso, é postar um versículo numa rede social. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode ter postado aquilo, tudo bem, de repente vai abençoar alguém, alguém que lê, com certeza vai, a palavra de Deus não volta vazia. Agora, se você não tiver intimidade com esse pastor, você não vai saber que ele é que te alimenta, que ele é que te leva para pastos verdejantes, que ele que te guia mansamente junto a águas tranquilas, que ele, que ainda que você passe por um momento muito difícil, que é o vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque ele está com você. Isso que traz não é apenas recitar, decorei Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, decorei, não adianta nada. Sabe, o que traz vida é essa intimidade, essa busca com ele, né? E isso faz toda a diferença e é maravilhoso, né? E é isso que eu sempre falo, que as pessoas lá fora estão precisando, que nós que já conhecemos a Cristo, a gente se deixe ser esse canal, gente. Para e pensa, você e eu, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, morando dentro da gente. Você e eu temos a resposta que esse mundo precisa. E um dia, o que eu sempre falo, um dia, alguém, não interessa se foi nosso pai, nossa mãe, se foi um vizinho, se foi uma amiga, se foi uma tia, não interessa quem foi. Um dia, alguém se deixou ser usado por Deus para que nós pudéssemos ouvir essa palavra. Então, eu acho que a gente tem que, no mínimo, dar continuidade a isso que um dia alguém fez por nós, né? Mas vamos lá, que a gente está terminando e a hora também. A penúltima, sendo redimido, ou seja, né, já foi pago um preço, Deus espera que o cristão crucifique sua carne com suas paixões, pois ele o capacitou para isso. Falso ou verdadeiro? A gente meio que já respondeu, né? Verdadeiro, né? A gente respondeu. Agora, de novo, é na nossa força? Não, mas é na força do Espírito Santo que está dentro de você. E só uma coisa que eu lembrei agora, que eu nem estava lembrando. Sabe lá o fruto do Espírito? Né? Gálatas 5? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, que dá tempo, só falta mais uma. Se você abrir lá em Gálatas 5, você vai ver o fruto do Espírito, a partir do 22, né? Se eu não me engano, acho que é a partir... Mas aí está falando assim, olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Gente, e isso aqui que é importante, que a gente está falando aqui dizer não para a sua carne, eu lembrei disso. Quando você nasce de novo, instantaneamente, o Espírito Santo já vem morar dentro de você. Se lembra? A gente falou isso, não interessa, eu tenho 40 anos convertido, uma pessoa acabou de nascer de novo. Instantaneamente, isso aí se chama o batismo, a gente vai estudar sobre batismo, isso aí é o batismo de Cristo. É algo que acontece no reino espiritual, é essa mudança automática. E o Espírito Santo vem morar dentro de mim, dentro de quem recebeu a Cristo, dentro de todas nós. E a partir daquele momento, o próprio Espírito Santo te capacita a produzir esses frutos. Ah, não, Lília. Não, isso aí é só para quem... Não. Isso aí é só para quem já tem no mínimo 10 anos de convertido, até porque, na verdade, não tem nada a ver com a minha personalidade, não. Ah, tudo bem, alegria, paz, agora, longanimidade, né, ser paciente, não sou colérica. Isso aí não sou colérica, isso aí não mexe comigo, não. Não, gente.
Não é fruto da personalidade, é fruto do espírito. É claro que a nossa personalidade, às vezes, uma pessoa que, sei lá, de repente seja que é fleumática, não sei, talvez tenha uma facilidade maior a ser mais paciente, né? O Espírito Santo, é claro, sempre vai ser ele, mas que vai nos ajudar. Vai ser, de repente, mais fácil um pouquinho do que uma outra que tem uma personalidade mais explosiva, mas o fruto não é da personalidade, o fruto é do Espírito. Então, quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, ele te capacita a produzir. Não é o Espírito Santo que faz tudo, eu não faço nada, eu só fico ali de braços abertos, errado. Porque pensa numa árvore. Tem o tronco e tem os galhos. Onde a gente tira os frutos? Dos galhos, né? Agora, a seiva, todos os nutrientes para que aqueles frutos estejam lá pendurados naquele galho, vem do tronco. E Jesus mesmo falou que ele é a videira e nós somos os ramos. Ramos são galhos. Todo aquele que estiver em mim, ligado em mim, dá muito fruto. Aquele que não estiver, não dá fruto. E é natural, quebra um galho de uma árvore. Num primeiro momento, você vai ver ele está lá. Deixa ele longe da árvore. Você vai ver que ele vai secando, secando, secando. Daqui a pouco está uma varetinha seca lá. Por quê? Porque deixou de receber os nutrientes. Da mesma forma somos nós. Agora, os frutos, a parreira, as uvas estão ali nos galhos. Você e eu, nós produzimos esse fruto do Espírito. Agora, inspirados pelo Espírito Santo, na força dele, não na nossa força. E guarda uma coisa, para que serve um fruto? Fruto de uma árvore. Ele serve para quê? Para ser consumido, né? Se eu pego lá uma laranjeira e tá lá aquela, ai, que coisa linda, aquela árvore, e lindas as laranjas estão no ponto de serem colhidas, mas elas não são colhidas, elas vão ficar lá, elas vão apodrecer e vão cair. Ele é produzido para ser consumido. Eu peguei, eu colhi e eu consumi. Da mesma forma, o fruto do Espírito. No momento certo, no momento em que, vamos supor, num momento ali de que algo está tentando tirar a tua paz, você está sendo tentada para perder sua paz, a pessoa está te desafiando, naquela hora, Espírito Santo, me ajuda a produzir esse fruto da paz, me ajuda a produzir esse fruto da longanimidade, que é esse da paciência, me ajuda, e o Espírito Santo te capacita. E aí foi consumido, não foi? Foi. Daqui a pouco, numa outra situação necessária, ele vai te impulsionar, te ajudar a produzir de novo isso. Se a situação, por exemplo, a gente está aqui agora, né? Nesse momento, a gente está aqui, está alegre, a gente está feliz, eu não estou precisando produzir nenhum fruto de temperança ou domínio próprio. Não. Para que eu vou produzir fruto de domínio? O Espírito Santo me ajuda a produzir o fruto de domínio próprio, porque eu não estou aguentando minhas irmãs. Não está acontecendo nada disso. Então, de repente, vocês estão orando, né? Senhor, faz a Lília ficar calada. Né? Mas, assim, não há necessidade. Então, o fruto ele vai ser produzido na hora que for necessário, para consumo. E depois, quando tiver que ser produzido de novo, o Espírito Santo vai te impulsionar a produzir. Agora, essa percepção, gente, e esse caminhar vem de uma intimidade. Às vezes, um novo convertido, e que você vê, nossa, ele é novo convertido, mas ainda faz umas coisas esquisitas, mas é porque ele é neném, está crescendo ainda. Mas à medida que você vai caminhando nessa intimidade, você, como o próprio apóstolo Paulo fala, você vai abandonando as coisas de menino, né? E vai partindo para uma outra coisa. Isso não é te fazer melhor que ninguém, não. Mas é a questão da maturidade espiritual, né? Mas vamos lá, a última, porque já são 9:02. Eu tenho que pagar o preço em meu corpo como sacrifício para pagar pelos meus pecados. Falso ou verdadeiro? Essa é fácil, né? Falso, completamente falso. Todo preço
que tinha que ser pago, já foi pago. Jesus já pagou todo, absolutamente todo o preço. Por isso a gente vê, eu já citei isso, às vezes em épocas de Semana Santa, pessoas se flagelando, né? Lá, isso acontece muito lá nos lados do Oriente, né? Pessoas se flagelando, pessoas se crucificando numa cruz, ali para poder pagar, né? Se batem para poder perdoar os seus pecados, não vai adiantar nada, só vão ficar completamente machucadas, mas se não nasceram de novo, não creram em Cristo nessa obra, porque a obra dele foi suficiente, definitiva, não vai adiantar nada. Então, você nem eu, a gente não precisa nem só nos flagelar, nem como fazer nada. A gente só precisa crer nessa obra. E esse é o maior desafio para o ser humano, né? É tão fácil, vamos dizer assim, né? É tão simples, né? Que ele acha, não, tem que ter alguma coisa a mais, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque muitas religiões cobram, inclusive, muito, né? Você, para poder acalmar os deuses ou para eles fazerem alguma coisa a seu favor, né? Você tem que pagar isso, 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 você tem que, né, dar aquela lista de coisas que você tem que comprar para fazer aqueles rituais ou oferendas para poder você conseguir aquela bênção. Você não precisa de nada disso. A gente só precisa de fé em Cristo, que já fez tudo por nós e que nos dá todas as coisas através dele. Amém? Amém. Então, a gente fechou aqui todas as revisões até agora. Então, é ótimo, porque semana que vem a gente aí está de férias, e aí, quando a gente voltar, a gente vai para o novo assunto, que eu acho que aqui, seguindo aqui a ordem, eu acho que é justamente batismos, falando sobre todos os tipos de batismo. Tá bom? Então, vamos orar. Ângela, você ora para a gente? Você consegue orar?